Bom dia, terceiro ano! Como que vocês estão? Lembrando, meu nome é Brena e nós vamos trabalhar juntos por alguns dias com língua portuguesa. Na última aula nós estudamos de uma maneira breve o realismo naturalismo, citando como exemplo um trecho do livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo. E aí, no primeiro vídeo, nós falamos também sobre o que é essa escola literária, o que representa isso, como que ela que a escola literária em si, por exemplo, o realismo, nós estudamos, ela representa um determinado período da literatura, ou seja, um determinado período daqueles textos, as características que aqueles textos representam. Então, provavelmente já ouviram falar de uma linha do tempo da literatura, que em cada época teve uma escola literária, e nós estamos aqui no realismo. A gente vai dar um pequeno salto para ir para o modernismo, que o próprio nome já indica o que vai falar, o que a gente vai encontrar nesses textos. Umas ideias um pouco mais modernas em relação ao que foi feito anteriormente. E aí, especificamente do modernismo, que nós vamos ver hoje é o concretismo. Vamos pensar, a palavra concretismo, concreto. Quando você escuta essa palavra, o que te vem à mente? Provavelmente teve alguém que pensou em concreto, o concreto da rua mesmo, que vai fazer a estrutura de uma casa. Ou alguém pensou, por exemplo, em algo que é materializado, porque concreto é aquilo também que é materializado, que é posto. Pois é, então a literatura concretista vai trazer justamente isso, algo que se preocupa com o objeto em si, com a forma em si. E aí, então, eu vou mostrar para vocês um poema que é concreto e, portanto, é um poema moderno. Olha só. Não precisa duvidar, é um poema concreto. Pois é. Qual que é a diferença dos poemas que a gente conhecia até então? Os poemas que nós conhecíamos até então, eles eram feitos com versos tradicionais. Às vezes, um verso um pouco mais longo, um pouco mais curto, mas nunca tínhamos visto alguma coisa que representasse uma imagem, como neste poema, que a palavra lixo, como a gente consegue ver aqui, ela é formada por várias palavras luxo pequenininhas. E isso é um poema concreto. O que será que o autor que escreveu esse poema quis falar, quis transmitir com essa produção artística? Vamos lá, vamos pensar o que ele quis dizer com isso. Provavelmente alguém falou algo no sentido de que ele fez uma crítica em relação ao luxo, em relação à ostentação. E se vocês falaram algo por esse caminho, a resposta é essa mesmo. Ele usa a palavra lixo para dizer que o luxo é mais ou menos isso, é algo que não importa tanto, que é descartável. E aí agora eu vou mostrar para vocês um exercício do Enem, acho que 2004, vou colocar aqui para vocês, que usa um poema concreto. Eu quero que vocês leiam esse poema, leiam também as questões e depois a gente volta para conversar aqui, tá? E aí, que exercício estranho, né? Diferente do que é algo muito diferente do que vocês estão acostumados, provavelmente. E o símbolo em si, acreditar, compreender, aceitar que aquele símbolo é um poema, também é algo assim inovador. Tanto para vocês, quanto para as pessoas da época, imaginem só. Então vamos para o exercício em si. Então no exercício ele pede para você analisar, né, o poema. E já dá pra gente algumas informações que a gente precisa grifar. Então coloca lá no texto. Aqui no enunciado. O poema a seguir pertence à poesia concreta brasileira. Então já te dá uma dica. Você pode grifar na hora de responder.
e em seguida, no próprio enunciado, a gente já encontra o significado do título desse poema, que é de origem latina e que significa um poema, um canto em homenagem àqueles que se casam. E significa epitalâmio, uma palavra nova. Eu aprendi essa palavra quando eu vi esse poema. E vocês? Com essas dicas, você já consegue analisar um pouco melhor esse poema. Então, observem. Aqui você já encontra um S, em cima um H, embaixo o E. E aqui do lado esquerdo você vai encontrar algumas informações desse H, que é o he em inglês, que significa ele. E aí o E, esse aqui é o formato do E, que pode ser juntado, né? Ou o próprio E aqui embaixo. Não! Ó. E em seguida, o próprio enunciado dá pra gente algumas informações importantes para analisar esse poema. Ele já informa, então, que é o título do poema é de origem latina e que tem como significado um poema ou um canto em homenagem aos casais, aqueles que se casam. E com essa informação dada, a gente consegue analisar o poema com alguns detalhes. Então, observem aqui o formato do S, em cima o H, embaixo o E. E do lado esquerdo aqui à direita, aqui embaixo, aqui à esquerda, nós temos algumas informações sobre o que significa esse H. É o he, ele, em inglês. Nós temos o E. O E é o and, que é o E, nosso E. E o she, que é ela. E do lado direito, nós temos outras informações com essas mesmas letras. Então, nós temos serpens, homo e Eva. Então, o H, o homo, que representa o homem, e o E, Eva, que representa a mulher. Então, essas duas partes simbolizam, apresentam significados bem parecidos, mas que esse lado aqui faz com que a gente se lembre da história do Adão e Eva. E a serpente simboliza o pecado. Então, olha quanta coisa dá pra ver nesse símbolo, graças a essa legenda aqui embaixo que atribui outros significados. Pensando assim, vamos para as alternativas. Então, qual que é a alternativa correta, né? Vamos lá. Vamos ler. Considerando que símbolos e sinais são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, ao serem incorporados no poema, epitalâmio 2, vamos lá responder. A. Esses símbolos adquirem novo potencial de significação? B. Eliminam a subjetividade do poema? C. Opõem-se ao tema principal do poema? D. Invertem seu sentido original? E. Tornam-se confusos e equivocados? Então, vamos começar agora de baixo pra cima, por que será, né? Então, na E. Os símbolos tornam-se confusos e equivocados? Não, e eu vou argumentar, justificar. Não, por quê? Porque eles têm significado. O ri começa realmente com H. O homo realmente representa o homem. O S representa realmente, começa a palavra she em inglês, que é ela. O E de Eva nós sabemos da história que foi uma mulher. Portanto, os símbolos eles se complementam. Então, a alternativa E está errada. Alternativa D. Invertem seu sentido original. Como acabamos de falar em relação à alternativa E, não é bem inverter, é mais complementar. Então, está errado. C. Opõe-se ao tema principal do poema. Uma oposição? Como é que a gente faz uma oposição se o próprio símbolo aqui parece que é a palavra she? Engloba todos esses símbolos aqui explicados. Então, não tem como a gente justificar uma oposição. B. Elimina a subjetividade do poema. Subjetividade é aquilo que tem por trás, aquilo que a gente pode aprofundar ainda mais de compreensão. E pelo que nós vimos, essa relação do homem e da mulher, e depois relacionada com a história de Adão e Eva, torna o poema ainda mais subjetivo, além de visual, que é a característica do concretismo. E por último, a alternativa A, que é a correta, que adquire novo potencial de significação. Sim, nós vemos aqui em cima
um símbolo, um desenho, alguma coisa. E conforme a gente vai olhando esses outros símbolos aqui de baixo, nós vamos incorporando naqueles principal e vamos descobrindo uma nova significação para esse poema. E aí foi isso a aula. Então, chegou o momento agora da gente recapitular a aula. Nós estudamos hoje o concretismo e vimos que ele veio depois lá do realismo. E o concretismo tem como característica principal a valorização da estética do poema e por trás também passa uma reflexão. A forma como ele é construído também faz com que a gente reflita sobre algumas questões sociais e históricas. No final da aula nós fizemos o exercício do Enem para praticar um pouco essa compreensão, esse estudo de hoje. Na semana que vem a gente está aqui de novo, essas aulas são montadas com base no conteúdo que é preparado pelo CMSP e o objetivo é complementar e simplificar ao mesmo tempo. Obrigada e tchau, tchau!